Você sabia que existe um sapato certo para cada situação? E para cada objetivo? Então é sobre isso que a gente vai conversar agora com a consultora de imagem, Caroline Mascarenhas. Muito bom dia, Carol. Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Prazer é Que meu. nome lindo que você tem, Não é? Eu também menina. acho. Pessoas com esse nome são super especiais. Ah, eu também acho. Conta pra gente, existe essa questão de um sapato até para cada momento, para cada objetivo, para cada propósito? Sim, eu adorei que você falou, Carol, de objetivo e propósito. Porque muitas vezes a gente fica pensando só na estética, na aparência, Sim. se o sapato combina com a roupa, mas antes disso tem que pensar se o sapato combina com a ocasião, né? Com a situação. Porque às vezes com a roupa até combina, até fica bonito, mas não cabe. Então, um exemplo, hoje em dia está muito na moda, né? Casamentos ao ar livre, Sim. na praia, na areia, Sim. no campo. E aí, às vezes, a gente vai com uma roupa linda, um vestido maravilhoso, um saltão fino, que dá tudo errado, né? Entra na grama, faz um bololô na areia. Então, pensar muito também na função de cada sapato, se cabe nessa ocasião, qual a sua necessidade, você vai precisar de conforto, porque às vezes a gente acha que só por colocar um salto alto vai ficar chique e nem sempre, né? Agora eu pergunto, Carol, nós somos brasileiras, você é uma exceção, você é mais alta. Sim. Então, normalmente, nós não somos mulheres tão altas. Então, o salto, ele vem para dar aquela elegância, aquele charme. Então, por exemplo, tem mulheres que eu uso salto porque não tem altura. Sim. Então, tudo pra mim tem que ter salto. Isso pode acontecer. Como lidar com isso também? Porque às vezes a pessoa, não combina, mas eu não me sinto bem se não for assim. Como trabalhar esse equilíbrio? Sim, então, aí tem umas dicas adicionais, né, à altura do salto. Então, a gente, para alongar ou para parecer mais alta, você pode contar com outros recursos que não um salto muito alto. Entendi. Claro que ele ajuda porque você consequentemente vai ficar mais alta. Mas algumas dicas, por exemplo, Bora Carol, lá. Então, nem sempre, né, nem toda situação você vai ter que usar salto. Até as baixinhas tem que usar uma rasteirinha. Então, Ok. aqui eu trouxe um exemplo. Esses modelos que criam essa linha vertical na linha do pé, né, e também mais nude, mais próximos ao tom de pele da pessoa, já Sim. criam uma sensação de alongamento, porque eles não vão dividir o corpo horizontalmente em blocos. Entendi. Era como se fosse um nude. Exato. Você vai continuar. Você tem uma visão integral, inteira, orientada na vertical. Todos esses efeitos ajudam para alongar. Então, uma dica, sapatos do tom de pele da pessoa ou, às vezes, até imitando o tom da parte de baixo. Tá. O nude não? O nude, sim. O nude, Tamo sim. aqui. Então, esse exemplo é um sapato com um salto considerável, né? Uma Sim. meia pata e nude. Ele ajuda muito para criar essa sensação de alongamento. Ok. Se fosse bico fino, nessa meia pata não daria, mas o bico fino alonga ainda mais. Agora, um cuidado. O salto é muito alto, mas numa pessoa muito baixinha, apesar dela estar com a altura maior, Sim. o peso visual desse tipo de sapato é grande, ele chama uma atenção, ele é um sapato pesado. Sim. Então, para uma pessoa pequenininha, às vezes, ao invés de alongar, chama atenção para o pé e acaba achatando um pouquinho. Então, tem que tomar cuidado. Olha, chata. Tomar um Que cuidadinho interessante. extra aí. Agora, quando você falou assim, por exemplo, a parte da saia, mas aí a pessoa, por exemplo, ela tá com uma saia preta. Sim. Aí ela põe um sapato preto. Sim. Isso Dá pra alonga? Isso replicar. não dá? Quando você usa o sapato do mesmo tom da calça, dá uma alongadinha. Se fosse nude, dependendo de onde termina a barra dessa saia, Entendi. alongaria ainda mais. Porque o que acontece? Tudo que divide nosso corpo em blocos vai Sim. achatar. Então, se eu uso muitas cores diferentes, eu vou me sentir achatada. Tudo isso contribui para que a gente se sinta mais baixa. Então, é pensar realmente nesses efeitos e no objetivo da pessoa. Olha, e conta aqui, você trouxe outros pares, vai explicando Sim. pra gente a respeito, né, e as sugestões, as dicas que você deixa pra gente. Claro, como já falei, essa rasteirinha, Ok. né? Momentos mais Sim. casuais. Aqui eu trouxe um modelo de alpargata. Esses modelos e também slip-on, que é aquele tipo de calçado que fica entre a alpargata e o tênis, que você só coloca o pé e vai tão bem na moda e são bem confortáveis, mas aqui, por exemplo, é para uma situação mais casual mesmo, Ok. para um passeio e te dá um conforto. Agora, a dica também, quando você pensa em materiais também que muito naturais, tudo isso traz uma sensação de casualidade ainda maior. Então, cuidado com isso também em ambiente de trabalho, né? Tem uns que têm entendi. uma abertura maior, mas melhor evitar. Porque também, né, até como consultora de imagem,
São 3 segundos pra gente ler a pessoa? Sim, são 3 segundos, você já... Cria um conceito. Sim. Então, dependendo, tem que tomar muito cuidado com aquilo, porque às vezes é uma coisa realmente muito boba, muito simples, mas pode trazer uma falta de credibilidade também. Exatamente. E esse que é o perigo, principalmente no ambiente de trabalho. A verdade é que o tempo todo a gente está comunicando, mesmo quando a gente está em silêncio, sem falar nada, né? Então, essa questão da primeira vez que você olha uma pessoa em segundos, você já tira conclusões sobre ela. E não é porque você julga os outros, mas porque o cérebro processa as informações dessa maneira. Sim. Mas tudo que a gente usa, um sapato, uma cor, uma roupa, são símbolos. E cada um desses símbolos comunica. Então, tem que pensar na hora de escolher uma roupa, o que você quer comunicar para atingir esse objetivo de uma forma mais fácil, mais assertiva. Senão às vezes você vai ter que ter um desgaste maior. Um trabalho bem maior. Para você explicar, porque você já cria um pré-conceito. Exatamente, até você Carol. desconstruir, porque primeiro você ganha o direito de ser visto, para depois você ganhar o direito de ser ouvido. Exatamente. Se as suas vestes, elas não te derem o direito de ser vista, a pessoa já viu, não gostei do que eu vi. Você acha que ela vai te ouvir bem? Não. Não vai, não leva em consideração, né? Não vai ser um desgaste maior que você vai ter para poder mudar, inverter. Dá um trabalho bem maior, eu garanto. Conta pra gente aqui. Aí esse eu trouxe uma mule, um modelo mais diferente, né? Sim. Hoje em dia, eu particularmente adoro, Carol, porque ele traz conforto pra gente. Não precisa do salto e, ao mesmo tempo, você consegue transitar entre algo um pouquinho mais formal e mais moderno. Isso. Né? Muito mais do que uma sapatilha tradicional, por exemplo. Certo. Então, esse modelo, tem modelos mais clássicos, né? Preto, uma coisa mais séria. Eu optei por trazer esse modelo para vocês. A cobra aí. Que traz uma estampa de cobra. Então, essas estampas em animal print já estão bem altas. Sim. E também o bico fino dá uma alongada. Isso aqui, que a gente chama a gáspia do sapato, também contribui para alongar, porque mostra mais o peito do pé, mostra mais a pele, parte mais fina do corpo. Então, são modelos que eu acho que vem somar muito o nosso guarda-roupa, favorecem demais. Bora lá, então. Esse aqui você comentou, né? Comentei, né? Um salto mais alto. Eu, por exemplo, em situações de trabalho, eu também evito. Porque eu já sou alta, né? Não preciso tanto do salto, não me dou tão bem. Mas também por ser pesado demais. Deixaria mais para uma ocasião, festa. Gente, lembrando, vai usar salto, tem que saber andar, viu? Porque senão, exatamente. Pelo amor de Deus, não fica bom, não. Então tem que treinar naquele sapato, né? Porque se dependendo vai chamar tanta atenção e não vai ser bonito. Exatamente. Não é porque você colocou um salto que você tá chique, elegante, né? E hoje em dia, você falou do tamanho do salto, a gente está bem servida. Que antes era só salto alto, a maioria das mulheres ficava, né, que não sabia, não gostava de usar o salto, ficava bem em dúvida. Hoje em dia, o que a gente mais vê são sapatos com salto menor, um salto bloco, ou seja, esse salto quadrado grosso, ele dá mais estabilidade, mais conforto. Trouxe aqui um modelo dessa sandália bem básica, que tem 2 tiras, né? E aí uma dica também, quanto à sensação de achatamento ou de alongar, cuidado com a espessura da tira. Porque ela vai, de novo, criar uma linha horizontal no seu tornozelo. O tornozelo é a parte mais fina, normalmente, do nosso corpo. Então, deixar ele em evidência já alonga, já emagrece. Então, se você tiver uma tira aqui muito grossa, ela vai dividir bastante o tornozelo e acabar achatando. Então, as tiras fininhas são melhores. Essa fitinha, ela deixa um tornozelo mais torneado? Torneado, eu não diria, sabe? Porque chama uma atenção para a área. Então, né, se o seu você já gostar, é uma coisa que você pode chamar atenção e valorizar. Mas como ele esconde e acaba quebrando, formando uma linha horizontal, eu não diria que deixa torneado, não. Entendi. Bora pro outro. Sim, aí aqui eu trouxe né? duas opções um pouco mais formais, então ótimos para o ambiente de trabalho. Um escarpão, de novo no salto bloco, para trazer mais conforto, uma altura de salto médio. Também, ele dá uma Sim, coisa, dá um tchan, né? Chama uma atenção e levanta uma produção. E aí, uma opção de bico fino também, um salto um pouco menor, em outras cores. Então, assim, claro que tem que tomar muito cuidado no ambiente de trabalho com o código de vestimenta. Se a empresa possui um dress code, se informe, que a empresa tem que orientar os funcionários. Agora, se você tem um pouco, não tem tanta liberdade, mas no sapato você pode usar, quem sabe, então, você mudar, trazer uma cor no sapato. Entendi. Né? Você não vai usar uma roupa muito usada no ambiente de trabalho. Porque às vezes pode ser até um uniforme, né? Sim, mas às vezes no sapato você consegue colocar um pouco da sua personalidade. E aí tem esses modelos que enfeitam, né, nos tornozelos, então seria uma opção mais romântica, por exemplo. Então, é uma dica aí tentar investir no ponto de cor, no sapato, trazer uma alegria, uma atenção maior.
Diferença, por exemplo, a questão de alongar ou não, bico fino ou arredondado. Sim, isso traz muita diferença. Bom você tocar nesse ponto, Carol. O bico fino, ele alonga mais do que o bico arredondado. Porque ele cria realmente uma sensação de extensão do nosso corpo. E tudo que realmente orienta nosso olhar na vertical, faz a gente estender esse olhar nessa direção, vai criar o efeito de alongamento. Então, o bico fino, quando você olha uma pessoa por inteiro e o bico fino traz essa sensação mais para frente, ele alonga também, consequentemente. Então, por exemplo, essa sapatilha, além do bico arredondado, ele tem esse detalhe aqui na ponta de outra cor. Aí vai achatar um pouco mais, né? Apesar de ser um detalhe, de ser bonito, se fosse um tom inteiro, alongaria muito mais e bico fino mais ainda. O pessoal fala o sapatinho de boneca. Exatamente. E aí eu queria trazer essa diferença para vocês. Olha aqui, isso aqui não é bem uma sapatilha, mas, né, cai na mesma categoria, um sapato baixo, confortável. Olha a diferença na comunicação dos dois. Qual que é mais menina para você? Mais menina? Não é? Então, olha isso, como que a gente comunica nos detalhes. Ninguém precisa falar nada. Então, assim, são duas opções parecidas. Sapatilhas são muito aceitas em vários ambientes de trabalho. Alguns não, porque precisa de um salto, uma formalidade maior. Mas olha aí, uma alternativa viável. Entre você, normalmente, né, o custo não vai ser muito maior, o efeito para o seu pé de conforto também não vai ter impacto. Que é bobeira, mas não é. Mas olha como fica mais formal. Infantiliza, exatamente. Ou demonstra uma insegurança maior. Será que essa pessoa é mais imatura? Sim. Tipo, e aí é o conjunto. A gente acha que né, não. E aí é o conjunto todo, né? Claro que não vai ser só no sapato, mas é a construção em cada detalhe. Então, isso aqui torna muito mais sério e até alonga do que essa sapatilha, por exemplo. Eu fiquei pensando assim, a pessoa gaguejar no que ela diz, se ela estiver usando uma sapatilha diferente, ela usando esse. Sim. É tudo que a gente comunica. Se ela já achou que um é mais inseguro, olha, só está confirmando. Sim. A outra fala, não deve ter acontecido alguma coisa. Exato, exatamente. Como é que a gente Então, né, cuidado gente? com o que a gente está comunicando. Será que você aí, na hora de escolher seus sapatos, está pensando, né, na ocasião? E às vezes a gente está culpando o outro, né? Tipo, nossa, fulano não me dá... Não, às vezes é você que não está se dando a oportunidade, ao invés do outro. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.